A todas e a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Caixa do quarto trimestre de 2024. Assistiremos agora o vídeo institucional sobre os resultados da Caixa. Em 2024 foi um ano transformador para a Caixa. Investimos em pessoas, aprimoramos nossos processos, reposicionamos o banco e, como resultado, alcançamos marcos significativos em nossa trajetória. Eu te convido a conferir o balanço do ano de 2024, com os números e histórias que impulsionam a Caixa. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas. E é com essa missão que olhamos para o futuro. A transformação digital já é uma realidade. Tivemos o maior investimento em tecnologia de toda a nossa história. Com o lançamento do Programa de Transformação Digital Caixa, estamos promovendo melhorias significativas em nossos canais de atendimento. Nesta jornada, o cliente está no centro de nossas decisões. São várias soluções digitais, como a contratação de startups para a inovação no setor financeiro, a criação do Hub GovTech, pioneiro no Brasil com foco em soluções para o governo, squads de inovação e sandbox Caixa, que impulsionam agilidade aos negócios e experimentação de soluções inovadoras ao cliente e ao mercado. Além da ampliação das agências digitais, entre outras ações que impactaram na migração do atendimento presencial para os canais digitais. Com toda essa evolução, nós mudamos e reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento do país e a inclusão social. E foi lançado o Pacote Digital MEI, com ofertas e serviços exclusivos. Mais brasileiros empreendendo e colocando em prática a força e a criatividade do nosso país. Milhares de empreendedores, como o Eduardo, contaram com o crédito da Caixa para crescer. Certo, Eduardo? Quando quiser dar um passo maior, procure a Caixa, que é o banco certo para empreender. Em 2025, teremos ainda mais investimentos e acesso ao microcrédito, mais recursos e, é claro, mais oportunidades. Além de apoiar a geração de renda do povo brasileiro, proporcionar um lar digno é a essência da Caixa. No último ano, mais de 3 milhões de pessoas conquistaram a casa própria e 1,9 milhão de empregos foram gerados. Para os contratos realizados com o Orçamento Geral da União, em parceria com o Governo Federal, foram retomadas mais de 1.000 obras. E tem mais, tivemos um resultado recorde com quase 8 bilhões do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. E vamos aos programas sociais. Tivemos mais de 404 bilhões pagos em benefícios sociais. Só no Bolsa Família, 23 milhões de famílias foram beneficiadas. E não poderia faltar a destinação social de mais de 12 bilhões feitos pelas loterias para investimentos no Brasil. A Caixa também está ao lado da educação, fortalecendo a inclusão financeira e ajudando a manter os jovens na escola. Mais de 4 milhões de estudantes das escolas públicas foram beneficiados pelo PED Meia do governo federal. E com o FIES, mais de 11 bilhões foram renegociados. Estamos lado a lado de cada brasileiro, presentes com mais de 26 mil pontos de atendimento. Sejam agências, lotéricas, correspondentes bancários, agências barco, caminhões. E agora, com a parceria dos Correios, somam-se esforços nos atendimentos ao cidadão. Inclusão e sustentabilidade. Com o Fundo Socioambiental, a Caixa apoia projetos de inclusão socioeconômica, inovação e desenvolvimento sustentável. Somos uma das empresas com a melhor reputação ESG do Brasil. E sabe o que também é ser sustentável? Investir no esporte e na cultura. 758 mil visitantes passaram pelas unidades da Caixa Cultural no Brasil, fruto de um investimento de mais de 60 milhões em cultura. 216 milhões foram investidos no esporte. Esse compromisso se refletiu em um feito histórico. 2024 marcou o recorde de medalhas do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Uma conquista memorável para o Comitê Paralímpico Brasileiro, parceiro da Caixa desde 2004. No incentivo ao esporte da base ao topo, a Caixa fechou patrocínio com o Comitê Olímpico Brasileiro para o ciclo de 2024 a 2028, seguindo ao lado dos atletas brasileiros, impulsionando sonhos e conquistas. Ufa, que ano, hein, presidente? Sonhos realizados, realidades transformadas,
mais dinheiro circulando no Brasil. É uma nova Caixa. Tudo isso é resultado de um trabalho inovador, feito com a dedicação incansável dos nossos empregados para toda a sociedade brasileira. Unidos por um mesmo propósito, transformar a vida dos brasileiros. É isso que fazemos todos os dias. Os resultados da Caixa do quarto trimestre de 2024 serão apresentados agora pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, e pelo vice-presidente de Finanças e Controladoria, Marcos Brasiliano Rosa. A coletiva de imprensa com as perguntas dos jornalistas será feita após a exposição dos resultados. Convidamos o presidente Carlos Vieira para dar início à apresentação. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom dia a todos e todas. Gostaria muito de agradecer a presença dos executivos da Caixa, executivas e executivos que, juntamente com os colegas que estão nos assistindo remotamente, foram responsáveis por esses resultados. Agradecer a presença da imprensa, né, que faz essa cobertura tão importante para a Caixa nesse momento. E dizer para vocês que é um momento de muita alegria para nós, né, podermos estar com vocês, trazendo esses resultados, os resultados do ano de 2024, né, que foram realmente significativos e expressivos para o resultado da Caixa. Nós temos, nesse primeiro momento, uma divisão de diálogo com vocês. Em 2 momentos eu falo alguma coisa e depois o CFO vai, né, o nosso brasileiro, vai colocar as informações mais detalhadas do ponto de vista dos resultados econômico-financeiros da empresa. Mas eu queria começar com um detalhe, né? Eu estava, quando a caminho daqui, eu estava pensando, né, de fato, qual é o papel de um banco, né? O que é que um banco faz? Né? Classicamente, um banco ele tem um papel exatamente de fazer o equilíbrio da economia, fazendo com que o lado superavitário da economia, ele, de uma certa forma, equilibra a economia, levando para o lado, né, que tem um certo déficit, seja ele do ponto de vista da necessidade de crédito ou outra necessidade, fazendo esse papel de equilíbrio da economia, né? Os bancos eles têm um papel fundamental, e no caso da Caixa, né, quando no propósito fala transformar a vida dos brasileiros, né, isso está no propósito hoje, no novo propósito do planejamento estratégico da Caixa, é isso que a gente se propõe a fazer, uma coisa que a empresa já vem fazendo há 164 anos e que a gente quer continuar fazendo, né, transformando a vida dos brasileiros. Né? Todo mundo sabe da gênese da história da Caixa, né, que começou no dia 12 de janeiro de 1861, e ela começou com esse propósito, transformar a vida dos brasileiros dentro das suas carências sociais daquela época, sendo um indutor, inclusive, da transformação de vidas, inclusive dos escravos, levando a oportunidade deles comprarem sua carta de alforria a partir do depósito que eles faziam na Caixa Econômica Federal. Hoje, a gente continua com um propósito muito semelhante, mas com outros focos, né? E eu vou tentar passar para vocês uma percepção estratégica do que a gente está querendo e está fazendo nesse sentido. Eu vou deixar um pouco mais a exploração dos números para que o brasileiro o faça, mas eu queria deixar muito marcado, né, essa percepção do papel que a Caixa Econômica e os demais bancos, mas estamos falando nesse momento da Caixa, tem na microeconomia do país, né? E o quanto essa participação ela pode ser transformadora, né, do ponto de vista dos elementos indutores do desenvolvimento do país, né? Então, nossa agenda está, né, exatamente nisso, né? Por que nós estamos aqui? Essa agenda que eu faço, né, é por você, é por todo o Brasil. A gente vai trazer alguns highlights sobre esses aspectos e depois a gente entra um pouco mais detalhadamente nas questões do desempenho financeiro da Caixa, e aí a gente entra para aquela questão do bate-papo, principalmente com os nossos jornalistas, o pessoal da mídia que está prestigiando nesse momento, né, que nós já agradecemos antecipadamente, né? Bom, temos destaques, né? Esses destaques de números, né, são impactantes, né? Um lucro recorrente de 14 bilhões, nós estamos numa escalada de crescimento do lucro líquido recorrente. É muito importante que a gente dê ênfase ao lucro recorrente, que ele é produto exatamente do esforço das atividades fins do banco, né? Nós tivemos um crescimento aí de 32%, muito importante, né, com destaque aí para o crédito imobiliário,
né? Nós temos uma composição de carteira em que a gente cresceu mais do que o mercado. No crédito imobiliário, crescemos mais do que o crescimento médio dos créditos do país. Isso é muito significativo. Tivemos um ROI também, né, muito significativo do ponto de vista do seu crescimento, da sua posição, né, comparativamente com 2023. Né? Mas a gente precisa fazer mais. O nosso aspecto está muito ligado a isso. Né? A Caixa, desde que nós começamos essa jornada, a gente falou de que a Caixa iria entrar numa transformação digital e trazer a cultura digital para o nosso ambiente. Nós estamos aqui com a presença do Pedro, que é o nosso vice-presidente que está respondendo hoje pela tecnologia. Ele tem sido o grande timoneiro dessa transformação. Né? Essa transformação ela é impactante. Né? Eu costumo trazer alguns exemplos dessa transformação a partir de algumas definições, coisas que já aconteceram no passado, né, um passado recente. Quando eu falo do passado, estou falando do ano de 2024, onde nós tivemos a oportunidade de fazer milhares de pagamentos, inclusive em situações muito extremas da necessidade de distribuição de renda dentro da população, como foi o caso específico no Rio Grande do Sul, onde a Caixa fez essa distribuição e tivemos a oportunidade de ter, em alguns momentos, né, Renan, outro colega também muito importante nesse processo, está aqui presente conosco, onde nós fizemos milhares de pagamentos, milhares não, milhões de pagamentos, e sem ter fila. Porque foi exatamente em 2024 que nós colocamos em funcionamento a questão da biometria. A biometria foi um grande divisor de águas nessa questão do atendimento da Caixa. Né? Nós estamos cada vez mais aprimorando essa questão, e isso tem uma simbologia do ponto de vista da transformação digital da empresa. Então, a aplicação da biometria como algo que reduz o deslocamento das pessoas, as nossas unidades, por exemplo, você não precisa, com a biometria, estar renovando a senha todas as vezes que você precisa fazer uma atualização do Bolsa Família, por exemplo. Né? Então, isso reduz o custo de deslocamento dessas famílias, ajuda a economia local e circular. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o que é que eu quero deixar aqui? É de que você pode ser um banco social transformador da sociedade com alta tecnologia envolvida nos processos desse banco. Nós vamos falar também dessa questão quando a gente falar um pouco mais na frente sobre o microcrédito e o quanto a gente está fazendo diferença inicialmente nesse processo e o quanto ele ainda vai crescer do ponto de vista da microeconomia e esse papel que a Caixa começa a exercer nesse lado. Né? Então, para vocês terem ideia, nós criamos quem é mais afeito às questões das terminologias de tecnologia, nós criamos alguns squads dentro da empresa, né, que a gente chamou de TEIA, um movimento que começou com 60 empregados, hoje tem mais de 1.200 empregados envolvidos, num processo de que eles são os desenvolvedores da empresa. Então, nós criamos uma dinâmica na empresa, onde você tem colegas que estão, por exemplo, no Acre, fazendo desenvolvimento tecnológico dentro da Caixa. Isso é uma questão muito importante e transformadora do ponto de vista do que estão fazendo. Né? Nós temos hoje o apoio das Big Techs do mundo, todas as maiores empresas de tecnologia do mundo estão participando na Caixa, estão inclusive usando a Caixa como um case para eles, do ponto de vista do que eles estão percebendo da importância desse processo todo que envolve essa transformação digital da Caixa. Então, temos essa questão que começou com um processo também de um concurso específico para nós pudermos ter mais de 2.000 empregados só de tecnologia. Fizemos esse processo no ano passado, né, no ano de 2024. Estamos hoje com dos 4.000, 2.000 empregados, são 2.000 vagas voltadas para a tecnologia. Temos mais de 50% desses colegas já dentro da empresa, e isso é um outro aspecto também muito relevante do ponto de vista da antropologia da empresa, porque nós estamos trazendo, depois de 10 anos, uma geração Z para fazer parte do convívio conosco. Né? Isso é muito interessante do ponto de vista dessa nova relação, eles que estão trazendo também essa cultura nova para a questão da transformação digital da empresa. Então, é um movimento interessante, vale a pena se deter sobre ele, sobre o que está sendo feito. A questão que nós vamos falar um pouco mais na frente também, falamos aqui da questão da experiência da TEIA, o que ela está fazendo de transformador. Dá só um número aqui para vocês. Nós levamos, em média, para a aprovação de um cartão de crédito na Caixa, 3 dias.
Hoje nós estamos fazendo a aprovação do cartão de crédito na Caixa em 5 minutos. Para vocês terem ideia do impacto que isso tem do ponto de vista da transformação dos processos da empresa. Lá na frente a gente vai falar disso, mas eu vou antecipar para vocês já um dado aqui. A Inês vai daqui a pouco estar falando conosco, ela vai poder, a Inês Magalhães, nossa vice-presidente de habitação, ela vai poder detalhar um pouco mais isso para vocês, mas nós estamos caminhando no sentido de que no ano de 2025 a gente acabe o uso de papel para fazer habitação na Caixa. Isso tem um impacto enorme sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto do processo, por exemplo, antigamente o cliente pegava um dossiê com o seu contrato na Caixa e ia no cartório para fazer o registro do imóvel. Não precisa mais fazer isso. Já está sendo feito digital. Nós estamos no processo de expansão. E quando nós tivermos com todo esse processo expandido na Caixa, nós vamos fazer um outro movimento, um movimento de redução de derrubada de árvores no país ou no mundo, para que sirva de papel na Caixa. Nós vamos deixar de derrubar anualmente 4.400 árvores para fazer o processo habitacional da Caixa acontecer. Isso é muito significativo. Então, esse movimento da TEIA, ele vem, né, tem um hub específico, né, para cuidar desses aspectos, tem startups envolvidas, tem big techs envolvidas, né, temos um aspecto muito interessante, e todos estão convidados a conhecer lá em Brasília, lá no Centro de Convenções Ulisses, onde nós temos um ambiente próprio para desenvolvimento de tecnologias voltadas para as startups que cuidam do GovTech. Nós temos hoje aproximadamente 14 startups lá fazendo trabalho de desenvolvimento de tecnologias que sejam voltadas para governança tecnológica. Vale a pena conhecer, quando vocês estiverem em Brasília, esse movimento que está acontecendo. Então, nós chamamos de TEIA todo esse processo de transformação digital. Né? Aí passa por uma série de questões, algumas delas já antecipadas. Questão da cibersegurança. Né? A Caixa é um dos bancos mais seguros hoje para a tecnologia. Nossas camadas de segurança da tecnologia é quase que uma fixação que a Caixa tem do ponto de vista de segurança. Né? Por que nós temos isso? Porque a Caixa responde por 25% de tudo que é PIX transacionado no país. Você imagina o banco que responde por 25% de todo o PIX que é transacionado diariamente no Brasil. Essa é a média de transação da Caixa. Então, imagina o nível de segurança que nós temos que ter, né? E nós trabalhamos muito nessa questão da segurança. E quanto mais tecnológica for a empresa, nós sabemos disso, quanto mais em nuvem tiver os nossos processos, maior vai ser a nossa segurança. Falei já da transformação do nato digital, na questão da habitação principalmente, e aí, especificamente na questão do pacote digital MEI. O pacote digital MEI é uma conta que nós criamos, destinadas aos microempreendedores brasileiros, para eles terem acesso digital a uma conta. É o primeiro banco que lançou esse movimento, né? Isso tem feito realmente uma diferença muito grande na vida de muitos empreendedores. Como nós estamos num processo inicial, o Brasil é um país que tem 20% da sua população como empreendedora. Para vocês terem ideia da dinâmica e da possibilidade disso, nós só temos hoje 104 mil contas abertas. Você imagina o tamanho disso e a possibilidade de acesso a crédito a essas famílias que estão envolvidas com o microempreendedorismo no Brasil. Então, isso é um papel que a Caixa se propõe a exercer e a gente começa a exercer. Nós temos exemplos notórios disso já visto. Nós lançamos um dos movimentos ligado ao microempreendedorismo no Brasil no dia 9 de dezembro. Nós iniciamos esse movimento e nós iniciamos por um local remoto do país. Nós fomos no Amapá, num ambiente quilombola, num quilombo chamado Mel da Pedreira. Nós fizemos esse lançamento lá, com presença de pescadores, de pequenos proprietários, de pessoas que tenham sido agraciadas com a distribuição de terra. E tem um fato muito relevante. Uma das pessoas que recebeu essa possibilidade do microcrédito era exatamente uma pessoa que fazia 10 anos que ele tentava ter acesso à propriedade definitiva da sua terra. E há 10 anos ele batia nos órgãos que eram responsáveis pela entrega da titularidade da terra e não tinha acesso. Quando ele disse que precisava daquela titularidade para ter acesso ao microcrédito na Caixa, foi imediatamente dado. Então, vocês observem o movimento transformador que está por trás dessa questão do microcrédito e das possibilidades que nós temos no Brasil de fazer uma grande transformação
com o microcrédito. Aí vem um outro aspecto que está ligado a isso. Nós já estamos, e já foi anunciado algumas vezes, que nós temos hoje aproximadamente 2,5 bilhões destinados a um microcrédito, mas nós estamos atuando na área da concessão do crédito. O que nós estamos agora aprimorando é como nós entraremos para contribuir com esses arranjos que existem no Brasil na área do microcrédito. O que é que você está falando, presidente? É o seguinte, você tem os diversos arranjos no país. O país é imenso, né? Norte a sul desse país tem diversos arranjos. E nós temos exemplos práticos de arranjos que estão dando certo, não só na parte da produção, mas também na distribuição, com o apoio de empresas tecnológicas. Por exemplo, vou dar um exemplo na Bahia, é um exemplo típico que está acontecendo lá, que vale a pena a gente conhecer. É um exemplo que começou há 18 anos no governo do senador hoje, Jacques Wagner, e que tem uma empresa que consolida todo esse processo da produção e da distribuição em qualquer lugar do mundo, de forma tecnológica, com o celular, tendo acesso ao app disponibilizado, você pode levar qualquer produto feito pela agricultura familiar da Bahia. E é dessa forma que a Caixa quer ampliar essa participação dela. Então, a gente entende que o papel na microeconomia de um banco como a Caixa, não só a Caixa, qualquer outro banco está convidado a fazer esse mesmo papel, né? É super importante, né? É uma visão que nós devemos ter. A Caixa, naturalmente, por ser um banco com a natureza social, tem essa vocação, mas é uma vocação que todos os outros bancos terão. Então, não adianta você ter um banco que tem uma transformação tecnológica hoje no mundo da tecnologia digital, né? Que tem acesso, mas o acesso dele é só no sentido de fazer a captação de recursos das famílias brasileiras ou dos jovens brasileiros. O que é que ele está fazendo com aquele recurso? Né? E isso é um convite que a gente faz. Né? Nós temos hoje, dentro desse processo da dinâmica criada, parceria com os bancos que têm, inclusive, a gente reconhece isso, mais tecnologia do que a Caixa, do ponto de vista de que a gente possa ajustar essa atuação dentro do sistema da microeconomia brasileira. Bom, e aí vem dados como a transformação de redução de atendimento para as famílias, para as pessoas, para o cliente, permanência reduzida do tempo de trabalho dos empregados na Caixa. Nós temos já dados disso, que em alguns lugares a média de permanência tem reduzido, isso tem sido muito bom. Você cria outro movimento, que é o movimento também da possibilidade dos atendimentos remotos. A gente vai falar um pouco mais na frente disso, quando falar dos Correios, da parceria com os Correios. Mas, enfim, né, foi um despertar que a Caixa teve para a importância da tecnologia. E essa transformação digital, ela só está no começo. Né? Só está no início. Ontem, foi ontem, antes de ontem, não me lembro mais, nós aprovamos uma grande ação nossa de aproximação com o SERPRO. Né? Isso demonstra a importância hoje, porque no mundo digital, né, e no mundo bancário digital, existe uma máxima, né, que a gente fala assim, o banco não é mais banco, mas o banco está em todo lugar. Né? Essa é a grande realidade. Né? E a nossa parceria, não só com as empresas, como eu falei, as Big Techs, como também com outros órgãos do próprio governo, como é o caso do SERPRO, como é o caso da Dataprévia, como é o caso dos Correios, está contribuindo para essa transformação digital, e essa transformação digital está chegando na população mais carente do país. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Né? Bom, por que isso tudo? Porque nós trouxemos um outro princípio que está dentro do mundo digital, que é a centralidade no cliente. Né? Então, questão do aumento do engajamento, a busca pelo engajamento do cliente. Nós criamos na Caixa, né, nós criamos um modelo onde tem o conselho dos clientes. Hoje, inclusive, está acontecendo, né, Pedro, duas reuniões? 2 horas vai ser. O Pedro está dizendo que vai ter uma reunião 2 horas aqui em São Paulo, com uma base de clientes que nós vamos estar discutindo. O Renan, que cuida também dessa questão da relação com o cliente, vai estar envolvido nisso, para escutar o nosso cliente, o que é que ele deseja, o que é que ele sugere de melhoria na empresa. Né? Questão da proximidade regional. Né? Nós temos um processo de entrada efetiva nos estados e municípios, valorizando essa participação da Caixa nos estados e municípios. Né? E tem uma coisa que foi, para mim, muito significativa. Pela primeira vez, né, nós saímos do top 10 de reclamação do Banco Central.
Isso dado de dezembro, não me lembro que a gente tenha tido uma posição, né, tão importante do ponto de vista, quanto menor a classificação, melhor. Nós somos a 12ª posição no ranking do Banco Central. Né? Isso demonstra o quanto toda essa transformação impacta também na questão da centralidade do cliente. Né? Tivemos alguns prêmios sem perder a atenção à governança. Eu acho que é um outro aspecto também muito interessante. Né? Tem uma frase do Bill Gates que ele fala o seguinte: o mundo será melhor quando cada pessoa tiver um computador à sua frente e puder fazer um enter. A questão da tecnologia, ela aumenta a governança nas organizações. Isso é nítido. Quanto mais tecnologia envolvida, maior é a governança na organização. E a Caixa recebeu, esse ano, algumas premiações importantes. Né? Tivemos um prêmio do Estadão aí das marcas mais. Né? Não sei se tem alguém do Estadão aqui. Queria agradecer, né, pelo reconhecimento das 5 marcas do futuro, importante. Prêmio Bank Transformation, né, nós somos um dos bancos que tem essa questão em função da percepção sobre o aspecto que eu falei da transformação do nato digital da empresa. Né. Standbox da Caixa foi 3º lugar no Prêmio Innovation, também uma outra importante premiação que a Caixa recebeu. Aqui, né, vou passar rápido, o detalhamento desse aspecto vem pelo brasiliano, o tamanho do ativo da Caixa, o crescimento comparativo, né, do crescimento do ativo, 3,5 trilhões, o conglomerado como um todo, considerando os ativos que a Caixa tem no seu ativo próprio e sobre o ativo de terceiros. E aí nesse ativo de terceiro está exatamente o envolvimento das nossas gestões do asset da empresa e juntamente com a administração feita dos recursos do FGTS. Nós tivemos um recorde em contratação. Nós contratamos esse ano quase 224 bilhões na habitação. Continua sendo o nosso carro-chefe, continua sendo a operação mais importante que a empresa conduz, com todos os benefícios que traz uma operação de habitação, né, com toda a percepção que o segmento da construção civil, né, as incorporadoras, todos os envolvidos, toda essa cauda longa que a gente chama da construção civil tem sobre a importância desse segmento, e a Caixa continua se posicionando, reconhecendo que o seu papel é um papel de indutor do crescimento da habitação no país. Nós tivemos esses valores com um crescimento de quase 21% em relação a 2023. 2023 já tinha sido um recorde. 2024 nós crescemos quase 21%. Né? É um dos momentos mais, eu diria, nobres da nossa atividade na Caixa, é entregar a chave de uma casa. É um momento singular. Né? Para nós que estamos entregando, para quem está recebendo, e aí se envolve nesse processo tudo o que tem a ver também com o governo federal, a percepção do governo federal sobre a importância da habitação, a retomada que nós tivemos desde 2023 da habitação dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o que foi construído, o que foi feito, né, a partir daí, né, é só fazer os comparativos para a gente entender o quanto dessa percepção ela se reflete no benefício da sociedade. E está aí o benefício, 3,2 milhões de pessoas com acesso à casa própria, 803 mil novos contratos. Nós fazemos por dia na Caixa, em média, e aí dá para você fazer a conta, né? Nós fazemos a destinação dentro da economia brasileira de quase 1 bilhão por dia. Só pegar esse número, 224 bilhões, dividir pelos dias úteis, são 260 dias úteis, você vai entender que esse é um número extraordinário. Você colocar como injeção dentro da economia por dia, quase 1 bilhão de reais, a Caixa Econômica faz isso. Né? Então, assim, temos um shares importante nessa participação, e aí, mais uma vez, a gente reafirma, esse número da Caixa é um número muito importante, mas ele ainda não é suficiente para resolver o déficit habitacional do país. Né? Porque o que a Caixa faz, e juntamente com os outros segmentos das instituições financeiras,
ainda não é suficiente para a gente trazer o patamar que nós desejamos ter do ponto de vista da participação da habitação no PIB do Brasil. O ministro Haddad tem falado muito disso, tem sido um dos mantras do ministro Haddad. Ele tem constantemente com o segmento da construção, com a Caixa Econômica, as outras entidades, com a FEBRABAN, para discutir alternativas de crescimento da participação do crédito imobiliário, né, dentro da economia e aumentar também esse percentual de participação no PIB. Microcrédito, já falei um pouco sobre isso. Nós descobrimos, a Caixa descobriu a existência dos fundos constitucionais como oportunizadores de criação de microcrédito. Isso partiu da sensibilidade do governo federal, da sensibilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro Valdez, né, de um diálogo nosso, que ele permitiu que a Caixa acessasse aos fundos constitucionais para que ele possa fazer também esse papel transformador. Então, nós temos os fundos constitucionais, nós temos os fundos próprios, temos a discussão de recursos do Orçamento Geral da União e outros fundos, inclusive externos. Nós estamos discutindo isso. É prematuro agora trazer essa informação para vocês, mas estamos discutindo com órgãos e entidades internacionais que poderão aportar recursos para que nós possamos aumentar o microcrédito. Então, a gente leva muita crença de que isso é um aspecto transformador. A gente está levando... E aí, assim, tem muita tecnologia em processo de transformação digital no microcrédito também. Tá? O microcrédito não é preciso hoje de que aquele que é o agente da economia ativo do ponto de vista da possibilidade de ter acesso ao microcrédito, ele se dá uma agência da Caixa. Nossos agentes estão chegando lá com um tablet nos rincões do país e fazendo com que ele, do seu ambiente, ele possa fazer o microcrédito. Nós temos um caso específico, eu esqueço o nome dessa senhora, que é uma pescadora lá no Rio Madeira. E ela conseguiu, com o microcrédito da Caixa, ela não tinha o motor dentro do seu barco. Ela está agora comprou 2 motores. Tem um videozinho, eu mostrei esses dias para o presidente da República esse vídeo, né? Ela dando testemunho dela, da importância disso, né? Como o Eduardo também falou aí sobre essa questão do microcrédito, né? Então, esses fundos, a gente espera, e estamos numa discussão ativa, né? Fazendo a percepção sobre os detentores dos fundos, que podem servir fundo de aval, né? Para que eles possam, de repente, destinar uma questão que não só para a Caixa, mas para os outros bancos seja importante, né, na discussão do que a gente chama do stop loss, que seja interessante. Não adianta eu ter fundos, e esses fundos eles não darem o conceito do stop loss que seja adequado para as instituições financeiras se terem confortáveis do ponto de vista da sua possibilidade de aplicar no microcrédito. O microcrédito tem um risco maior, todo mundo sabe disso. Então, se tem um risco maior, a gente tem o conceito de stop loss, né, de ter uma garantia de que esses fundos eles poderão cobrir um espaço maior do que aquele que é o apetite das instituições financeiras a fazerem esse crédito. No mundo inteiro funciona assim. Por que é que o crédito com fundo constitucional ele está dando certo? Porque no crédito constitucional nós temos inclusive um rebate no valor aplicado, considerando a pontualidade de quem está pagando. Então, essa percepção dos detentores de fundos é importante que eles tenham. E a gente tem discutido nesse sentido de que a gente possa aprimorar também, né, a chegada desses fundos para que subsidie também essa questão do microcrédito. Né? Com políticas públicas, a Caixa tem uma tradição muito significativa do ponto de vista de ser o principal, né, braço operacional das políticas públicas do governo federal. Né? E aí tem, né, OGU, Minha Casa Minha Vida, desembolso para estados e municípios, né? Uma coisa que é inovadora também, essa alavancagem das parcerias que nós celebramos dentro das PPPs. Nós temos um fundo que tem em torno de 300 milhões de reais. Esse fundo se destina a, de forma gratuita, trabalhar o chamado projeto básico para uma PPP, junto a estados e municípios. Temos vários estados e vários municípios, principalmente municípios, grandes capitais, que estão tendo
a oportunidade de usar esses fundos. O Tiago está aqui, o nosso vice-presidente de governo, já está com a mão doendo de tanto ir lá na AB3, bater, né, e entregar essas parcerias. Isso é muito importante que a gente tenha percepção sobre essa importância, porque qual é a grande questão? Quando a gente fala de PPP pública, apesar de a gente saber que uma PPP reduz, em média, em termos do custo do valor do investimento, tem 18%, isso é comprovado estatisticamente. Mas a gente sabe que os governos, principalmente dos municípios, dos pequenos municípios, eles não têm condições de apresentar um projeto básico. E aí o governo federal, né, criou uma estrutura de um fundo que está destinado à Caixa Econômica Federal, sob a gestão da PPI, que é a gestão lá do Manuel Renato, né, para que a gente possa exatamente estimular esse tipo de processo dentro das PPPs. Tem dado muito certo também. Né? O novo PAC, né, como eu falei, são projetos, né, de quase 4 mil projetos do novo PAC. E aí tem uma coisa que foi a entrada da Caixa. Nós não operávamos nem com recursos destinados à obra do MEC, do Ministério da Educação, nem do Ministério da Saúde. E agora nós somos indutores desse processo do ponto de vista da operação deles, né? E aí nós estamos falando das questões ligadas à creche, das questões ligadas às unidades do SUS e tantas outras que são ligadas a esse processo, retomada de obras que estavam paradas, né? Aí tem entrega já de 10 hospitais, 34 maternidades, 55 policlínicas, construção de 1.200 novas creches e retomadas de creches. Aí estão as retomadas das creches também, não só as novas, só são novas, as novas, 1.200 novas creches, né? A questão das escolas de educação infantil, as quase 700 escolas de tempo integral. E aí vem outra grande contribuição, que são as obras de DENAD, mobilidade, contenção de encostas, urbanização de favelas. E aí, vou dar um exemplo concreto de participação da Caixa em contenção de encostas. Se nós formos ao Recife, lá com o prefeito João Campos, nós vamos ver o trabalho que está sendo feito em contenção de encostas, trabalho belíssimo, com a participação, inclusive, de uma ação de comunidade, né? E que a Caixa tem um papel fundamental lá. As encostas do Recife começam a mudar de forma muito significativa, e a Caixa está presente nessa parceria lá, né? E aí vem a questão do esporte, já foi falado aqui, ambiente de convivência, cultura. São atualmente 1.036 municípios participando desse processo, né? A questão, de novo, do papel da Caixa foi citada no vídeo, aqui a gente reforça, né, dos benefícios sociais, é um papel fundamental. E aqui fazer só um parênteses para falar de uma coisa que não sei se está lá na frente na apresentação, mas eu vou fazer questão já de falar aqui. Eu dou um exemplo típico do que é você perceber a importância da sinergia entre as instituições. Os Correios conosco, hoje temos uma parceria muito importante do ponto de vista da distribuição de programas sociais, e eu vou dar um exemplo concreto disso. Um do norte e outro do sul do país, né? Norte do país, Ilha de Marajó, 17 municípios. A Caixa não tem condições de estar em todos os 17 municípios, mas constitucionalmente o Correio está. E o Correio tem feito trabalhos da Caixa, em alguns ambientes, onde reduz o deslocamento daquelas famílias com uma redução de custo de deslocamento de R$200. A gente que está aqui no Grande Centro talvez não entenda o que é e qual a importância de ter um aumento na renda de R$200. É muito significativo para essas famílias, isso já está acontecendo. E aí você vai no sul do país, Sarandi, uma agência nossa, né, no Rio Grande do Sul, que na fronteira com Santa Catarina, as pessoas se deslocavam do município vizinho, algo em torno de 80 quilômetros, para poder ir em Sarandi. Não estão indo mais. Por quê? Porque os Correios estão fazendo esse trabalho lá. Fazendo o quê? Distribuição dos benefícios sociais nos diversos programas que envolvem todos eles aí que estão citados, né? E aí vem os números, né? Chega a 404 bilhões, né? Uma injeção importante na economia, Bolsa Família, INSS, seguro-desemprego, abono salarial e pé de meia. Aí, voltando para a questão da atenção à sustentabilidade, né? Nós temos 1,2 trilhões de carteira de crédito, e aí nós temos, né, 853,7 bilhões, um crescimento de mais de 10%
em relação à carteira sustentável do ano 2003 e 2004, né? E essa é uma atenção cada vez mais presente. Né? Nós tivemos pela primeira vez ranqueamento, isso foi falado na última apresentação, dentro das empresas com melhor reputação na questão de ESG. Temos adesão a alguns PACs, alguns pactos, né? E principalmente esse que a gente diz a contabilização da emissão de carbono. Nós vamos cada vez mais investir nessa questão, né, de carbono. Isso é importantíssimo, não só para nós, como para os nossos clientes. Nós estamos criando alguns mecanismos de visibilizar isso. Nós estamos procurando parceria com empresas que são dedicadas a esse tema, né? Selo ouro recebido aí do programa brasileiro voltado para essa questão, né? O GHG, né? E tivemos participações relevantes na COP29, estando presente lá, né? No G20, nós tivemos uma participação também muito importante. Né? Questão da cultura, né? Não há por que um banco que tem essa característica que a Caixa tem não ser um dos maiores investidores na cultura brasileira. Nós temos várias formas de participação, seja pelo ambiente físico da Caixa, seja por incentivos aos diversos modelos de distribuição de cultura desse país. Né? Então, são mais de 107 projetos, né? Projetos de ocupação de ambientes. Nós temos um projeto belíssimo em construção aqui em São Paulo. A pedido do presidente Lula, nós estamos fazendo um projeto muito significativo no Jardim Ângela. Quem é aqui de São Paulo, vocês conhecem bem a realidade de São Paulo, sabe que o Jardim Ângela é um dos lugares, né, mais violentos de São Paulo. Né? Espero que tenha saído dessa estatística. Mas a Caixa está fazendo uma intervenção muito bonita lá, do ponto de vista da construção de um centro, que vai ser um centro de apoio à cultura local, muito bonito. Logo, logo você não tem conhecimento desse trabalho. Né? Fora as caixas culturais do Brasil afora, fora o ambiente, né, destinado a essa questão da recepção e apoio à cultura. O esporte, né, aí a gente trouxe um destaque da questão do Comitê Paralímpico Brasileiro. A Caixa está com esse apoio desde 2004. Né, e aí ressalte aí o Kleber, a participação que nós temos com a Caixa Loterias nesse aspecto. É muito importante, fora os patrocínios da própria Caixa. Né? Então, são dois grandes patrocinadores dessa questão. Né? Nós temos 315 milhões em patrocínio esportivo. Contratamos em 2024 216,5 milhões de reais. Né? Temos várias entidades aí, a partir das confederações olímpicas, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, a Confederação Brasileira de Ginástica e por aí vai, né? A Confederação Brasileira de Atletismo, né? O Novo Basquete Brasil, Liga de Basquete, Circuito de Corrida Caixa. Nós trouxemos de volta o Circuito de Corrida. Nós não sabíamos, porque quando nós voltamos para a Caixa, isso que é uma marca registrada da Caixa, um incentivo a essa questão da prática do esporte ao ar livre. Estávamos fora, a gente trouxe de volta. Projeta a imagem da Caixa do ponto de vista de um marketing positivo, ao mesmo tempo que desperta não só os empregados da Caixa, mas toda a sociedade para a questão da prática do esporte como um benefício à saúde. Né? Bolsa Atleta. Né? Nós somos agentes pagadores, somos um programa do governo, programa do Ministério do Esporte, mas a Caixa tem uma posição relevante, né, em função desse papel. Né? E aí tem uma questão, né, que a gente traz uma correlação. 100% dos atletas medalhistas nas Olimpíadas e na Paralimpíada de Paris tiveram o DNA da Bolsa Atleta. Então, vale a pena fazer o incentivo ao esporte. Quando a gente fala da Paralimpíada, qual é a grande questão? Nós podemos ter sido a terceira maior potência mundial na Paralimpíada. Nós somos a quinta por um detalhezinho de 1 ou 2 medalhas. Né? No esporte olímpico, o que é que a Caixa passou a ser? Porque a gente quer trazer todo esse incentivo que nós demos ao longo desses anos, desde 2004, na Paralimpíada, para também, dentro do esporte olímpico, né, trazer essa contribuição. Mas aí vem um destaque aqui para a questão do Bolsa Atleta, que é outra percepção do governo federal. Se faz 20 anos da existência desse incentivo ao esporte, e só nós sabemos, né,
das carências dos desportistas e dos esportistas brasileiros. Muitos deles, conheço alguns atletas que têm uma vida extremamente sacrificada e que é fundamental para a sua tranquilidade na prática do esporte ter esse apoio, né, não só do governo federal, pelo Bolsa Atleta, mas também da Caixa Econômica Federal. Né? Aqui é um conceito, né, de valores. Nós devolvemos à sociedade algo em torno de 50 bilhões, um pouco mais do que isso, crescimento de quase 14% em relação ao ano passado. Não posso dizer que pagar os salários e benefícios ao empregado da Caixa não seja uma forma de voltar benefício para a sociedade. A remuneração do capital próprio, ou seja, nós somos um banco 100% público. Isso, o valor da remuneração do capital próprio, é o que nós destinamos ao governo federal do ponto de vista dos dividendos para repassados ao governo federal. Né? Imposto de contribuição, e tem uma questão dos aluguéis, não foi proposital não, tá? Está ali colocado. Nós também temos alguns prédios alugados, né, para uso próprio, e também destinamos à sociedade. É só fazer a diferença desses dois valores, você já tem dos três valores, o quarto valor para dar os 50 bilhões é o valor dos aluguéis. Aí vem, né, alguns reconhecimentos importantes, de órgãos importantes, órgãos de controle. Né? Cada vez mais a gente reafirma que a Caixa é um banco, sim, que tem muita governança. Né? E aí o reconhecimento dessas premiações, seja do TCU, da CGU, de outras corporações que têm feito esse reconhecimento. Tivemos um reconhecimento em novembro, dezembro, né, das boas práticas de governança pública. Nós somos a instituição dentro da categoria de estatais com a melhor posição dentro dessa classificação. Isso é feito por uma instituição, um organismo da sociedade civil constituída. Ele não é nenhuma entidade, vamos dizer, vinculada. Ele tem o apoio do TCU, mas é formada por pessoas que compõem a sociedade civil constituída. Se eu não me engano, são 500 participantes desse processo de escolha. A Henriette foi lá receber esse prêmio, né, a nossa vice-presidente de risco, né, e foi muito significativo, além de todos esses outros que tem aí como reconhecimento a questão da governança da Caixa. Nós estamos concorrendo pela Universidade Caixa, né, a colocação de ser uma das melhores universidades corporativas do mundo. Estamos numa fase agora de possibilidade disso acontecer. Nós temos uma universidade corporativa consolidada, né? Enfim, se a gente for, a gente vai avisar vocês. E aí, né, terminado esse momento aqui, é um momento mais de aquecimento, de trazer algumas questões do ponto de vista do pensamento estratégico da empresa. Eu queria, de fato, agradecer, né, aos colegas que contribuíram para esses números que o Brasiliano vai apresentar. Estão alguns deles aqui, os grandes gestores, né, desse processo junto às equipes. Nós temos aí quase 84 mil colegas que estão lá na rede, alguns deles nos assistindo, que foram responsáveis por essa construção. Né? E agradecer à sociedade também, porque ela tem tido um papel muito importante. Se a sociedade não reconhece na Caixa um banco onde ele possa depositar a sua poupança, fazer a compra da sua LCI, fazer o seu investimento, isso também não pode acontecer, e acontece porque isso existe, porque a sociedade acredita na Caixa. Né? Tem vários exemplos importantes do que nós retribuímos. Eu prefiro não dar a ênfase muito aos números, porque eu acho que o propósito da Caixa, da minha parte, é o que tem que ser exaltado. Né? É exatamente esse efeito de retorno para a sociedade, de tudo que a sociedade coloca na Caixa, seja pelo governo federal, seja pela própria sociedade civil constituída, como cliente da empresa. Então, a empresa tem essa obrigação. Né? Os seus dividendos, no caso da Caixa, se transforma na melhoria da qualidade de vida da sociedade, né? Sem sombra de dúvida. Né? Nós pagamos dividendo ao governo, mas ainda muito menor do que a gente devolve para a sociedade na forma das várias ações que a Caixa tem como um banco público. Então, obrigado pela paciência de vocês, por terem me escutado até agora. Vamos agora ao que interessa, que é falar dos números. Né? Aí eu passo já imediatamente para o Brasiliano tocar essa parte.
Bom dia a todos, que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Presidente, o que interessa é o que o senhor acabou de falar aqui agora, o papel que a Caixa tem de transformar a vida das pessoas e os números apresentados em relação à nossa produção, o que nós entregamos para a sociedade, é exatamente isso. É isso que move todo o corpo funcional da Caixa, é isso que nos dá orgulho de ser Caixa. Mas, como banco, e até para que a gente possa continuar fazendo e cumprindo bem esse papel, a gente precisa retroalimentar a nossa capacidade de continuar transformando a vida de todos os brasileiros. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? De onde vem o nosso resultado, de que forma nós atingimos esse resultado de 14 bi. Ele vem majoritariamente pelo crescimento da nossa margem financeira, que na perspectiva da comparação ano a ano, cresceu 1,3, chegando a quase 62 bilhões na nossa margem financeira bruta, que é importante dizer que é na margem financeira bruta, sem considerar aqui a nossa provisão de risco de crédito. Tivemos um crescimento relevante na nossa receita de prestação de serviço, aqui concentrado tanto nas receitas oriundas da própria originação do crédito, receitas vinculadas ao crédito, e também a nossa loteria, ela também contribuiu bastante, a nossa última Mega Sena da virada, ela impulsionou bastante nosso resultado, em especial aqui no quarto tri, levando ali na comparação do quarto trimestre um crescimento, repete, de mais de 10%, bem puxado também pela Mega Sena. A nossa provisão de risco de crédito, a gente vê que a nossa carteira de crédito ela cresce acima de 2 dígitos, mas a nossa provisão não, aqui tem uma situação bem pontual de uma recuperação de recuperação de crédito bem relevante, também concentrada ali no quarto tri, mas uma redução de quase 9% na comparação de volume de provisão de risco de crédito, mostrando que não só na concessão, mas na manutenção da qualidade dos ativos que a gente já vem tendo na nossa carteira. Despesa administrativa cresceu um pouquinho acima da inflação, mas é importante a gente lembrar algumas questões que aconteceram em 2024. Nós temos uma necessidade de investir em manutenção da nossa rede física e tivemos também a questão lá do Rio Grande do Sul e outras intercorrências, digamos, não desejáveis, em que requereu que a gente pudesse fazer movimentos rápidos de manutenção e recuperação de algumas de nossas unidades. Fechando aqui o nosso lucro líquido recorrente, né, em 14 bi, um crescimento de quase 32%, e os nossos indicadores, que é aqueles que norteiam muito mais a nossa variação de mercado, crescendo o nosso ROI chegando a 10,4%, tem uma questão específica no quarto tri, que também alavanca esse crescimento. Nosso índice de eficiência operacional chegando em 55%, esse aqui é aquele quanto menor, melhor, ainda está longe do que o mercado apresenta, mas a nossa comparação é com nós mesmos e nós temos o desafio de melhorar esse desempenho, né? Nossa carteira, nossa contratação de crédito total chegando em quase 615 bilhões, um crescimento de 12,7%. Ela tem um crescimento na carteira comercial de 15%, lembrando que o crescimento na carteira comercial, isso é para todos os bancos, a questão dos rotativos, ela tem uma dinâmica um pouco diferente, então você teria um crescimento na concessão de 15%, mas isso não necessariamente vai refletir em saldo, porque tem a dinâmica dos rotativos, mas no crédito imobiliário sim, no agronegócio sim, e em infraestrutura também. Crédito imobiliário crescendo 20,6%, tem um crescimento muito forte vindo com recursos lá do FGTS, a gente mantém a carteira do SPPE crescendo também no ponto de vista do saldo da carteira, e a concessão, a gente vem mantendo o nosso volume de concessão também no SBPE. No agronegócio, nós temos uma concessão menor em 26%, mas isso que faz parte da nossa estratégia, o saldo continua crescendo, é uma carteira que ainda está passando por um processo de maturação. Nós somos a segunda maior carteira do agro no país, a gente mantém a nossa relevância ali dentro, mas a estratégia é seguir nesse patamar, então faz sentido essa desaceleração aqui na concessão do crédito, mas atendendo toda a demanda daquilo que está conosco, com a nossa responsabilidade com o agronegócio. Infraestrutura no ano de 2024, ela cresce, a concessão ela é menor do que 2023, lembrando que 2024 é um ano de eleições municipais, né, então tem ali um período que você não contrata, então acaba também sendo um fator relevante, mas a carteira também continua sendo forte, uma carteira bem relevante para a Caixa. A carteira total chegando em 1,236 bilhões, a carteira imobiliária, a nossa maior carteira de 832, o crescimento de 13,5%. Eu vou fazer um recorte
em cima daquela tela que o presidente falou da nossa finança sustentável, a carteira sustentável, e vocês podem conferir depois, que é o seguinte: a nossa carteira sustentável de mais de 800 bilhões é a segunda maior carteira de crédito, considerando que é total dos demais bancos. Só essa carteira, ela só perde para a carteira do Banco do Brasil. Né? Você vê que não é só fazer o crédito, não é só o tamanho, é para quem que você faz e como você faz essa carteira. A nossa carteira comercial cresceu 1,1, por isso que eu fiz aquela ressalva em relação a uma concessão, cresce 15%, mas a carteira não necessariamente. Infraestrutura crescendo 9%, é uma carteira acima de 100 bi, o único banco que tem uma carteira acima de 100 bi na questão de infra, é uma atuação muito forte nossa. E o nosso agronegócio crescendo 11,4%. Nós temos uma participação de mercado no crédito de quase 20%, ela se manteve estável, a gente cresce em algumas carteiras com habitação, infra, e na carteira comercial, os bancos privados, eles acabam crescendo um pouco mais que a gente, fazendo essa compensação que, embora cresçamos bastante em algumas carteiras, no market share a gente manteve estável. O saldo das captações, aqui vem a questão do fundo, a gente conversa muito sobre isso, é uma preocupação que todo mundo tem em relação à composição da caixa em relação ao fundo, mas a gente mostra o quão sólido e diversificado é o nosso funding. Chegando a esse quase 1,7 trilhão. Empréstimo a repasse são 503 bi, tem um crescimento aqui de 15%. É importante dizer que aqui está concentrado majoritariamente no FGTS. A Caixa é o agente financeiro que executa praticamente 100% daquilo que o FGTS coloca, tanto para a infra, mas em especial para crédito imobiliário. Então, 503 aqui, algo em torno de 480 é FGTS, o restante é a maioria BNDES. A nossa poupança, 385 bi, nós fechamos o saldo da carteira com um crescimento de 7,5. Talvez possa ser surpresa para alguns de vocês, assim, mas a poupança perdendo captação líquida, ano após ano. Em 2024, nossa captação líquida da poupança ela foi positiva. Ela foi positiva, a gente vinha vendo o mercado todo perdendo poupança, nesse ano a Caixa não, em 24 a Caixa não perdeu, e o saldo chegando ali em 385. Depósito a prazo, ali majoritariamente a questão do CDB, crescendo 4,5% na comparação do ano. Letras é onde a gente vem captando muito forte, acho que deu um probleminha aqui no meu... Vamos lá. Bom, aqui na Letras, a gente tem uma captação muito forte, inclusive ampliando em relação à um mix de fundos da própria LCI, incluindo aqui dentro a questão da prefixada, que tem uma demanda bem relevante em relação à prefixada. O mercado aberto são nossos compromissados, e o depósito à vista também cresce, na comparação do ano também em 10%, é uma coisa que também fortaleceu bastante o nosso custo de captação, ajudando a redução do nosso custo de funding. A qualidade da nossa carteira, isso é importante, porque um banco que tem uma carteira de acima de 1,2 trilhão, o resultado vem majoritariamente pela qualidade e a manutenção da sua carteira. A gente percebe aqui a evolução entre dezembro de 23 e dezembro de 24. Como que ela está concentrada entre duplo A e C, saindo de 93%, chegando a 94,6%, uma concentração nos maiores rates, e sem crescer nesses índices, nesses indicadores, digamos, um pouco com uma qualidade inferior, com rate D, e A e E, de D entre E e H. A cobertura da provisão é importante, eu já vou fazer um destaque em relação a esses indicadores, mas para 2025, essa configuração vai mudar, porque entra 4966, mudando os conceitos de a longo prazo para prejuízo, muda um pouco a dinâmica da própria inadimplência, mas fechando 2024, a gente fecha com uma cobertura de 204% em relação ao que nós temos de créditos vencidos com atraso acima de 90 dias. O mercado está ali, nossa inadimplência chegando em 1,96, o mercado um pouco acima. Nosso 1,97 e o mercado 3,17. Para 2025, esse quadro vai mudar, a gente vai trazer, a questão, nossa vice-presidente de risco, o conceito de ativo problemático, a gente vamos acostumar com um outro tipo de parâmetro. Mas aqui é um retrato do esforço que foi feito, em especial no quarto TRI, de como que a recuperação e todo o movimento que nós fizemos de renegociação, de recuperação de crédito, ela se deu
como impacto na nossa carteira, na qualidade da carteira e na nossa cobertura lá. Você vê que aquela curva se dá exatamente pelo trabalho que foi feito, em especial no quarto tri. Nosso capital, a gente vem falando a questão do nosso resultado, como que ele é importante para que a gente possa retroalimentar a nossa capacidade operacional. A gente vê que o nosso índice Basileia, em 2023, fechando em 16,7, e ele vem para 16,6, ou seja, uma variação muito marginal. Se a gente olhar o quanto nós fizemos de crédito, o quanto nós concedemos de crédito, e o consumo de capital foi praticamente nenhum. A devolução do próprio resultado para do capital nos ajuda muito. A concentração no índice Basileia de capital nível 1, que é o mais importante. Nosso patrimônio de referência chegando a 136 bilhões, também concentrado em capital de nível 1. E aqui vem o guidance. O primeiro ponto importante é que na nossa margem financeira, o nosso guidance apontava para entre 3 e 7, e ele fecha abaixo do índice inferior do guidance em 1,3. Aqui, nós tivemos lá no quarto TRI de 23, uma recuperação relevante, vindo lá, inclusive, daquele movimento feito lá no Porto Maravilha, que impactou positivamente o resultado em dezembro de 23, especialmente no quarto TRI. E em 24 foi exatamente o contrário. Nós tivemos o reconhecimento de uma baixa relevante de um outro ativo, que de líquido dessas duas operações, uma para mais em 23, uma para menos em 24, nosso crescimento da margem financeira tenderia ali na parte superior do guidance. Despesa administrativa, um pouquinho abaixo do guidance. A gente imaginava que o nosso processo de investimento e reforma de agência, até a abertura de agência, fosse um pouco maior, mas a despesa ia também através de alguns programas de eficiência que nós tivemos em outras linhas, uma realização abaixo do nível inferior do guidance. Carteira de crédito total crescendo 10,4, chegando quase no índice superior do guidance, e aí é bem impactado pela carteira habitacional. E lá na carteira habitacional, a gente vê aqui que na total ela cresce 13, um pouquinho acima do guidance. Nós tivemos no segundo semestre do ano passado o incremento do orçamento da FGTS. Eu comentei que a Caixa ela executa praticamente sozinha o orçamento da FGTS, mais de 20 bi. Então, essa alavancagem no crescimento da carteira da habitação, acima do guidance, também puxou a nossa linha para a linha superior do guidance no crédito total. No SBPE, bem no centro do guidance, que é um orçamento que a gente controla mais aquilo que a gente pode e define por fazer, um crescimento ali de 9,8, e o nosso guidance é entre 8 e 12. Né? Saneamento e infra também, bem no centro do guidance, já em função da própria concessão do crédito, que a gente sabia, por ser um ano de eleições e período que a gente fica meio impedido de contratar, mas também dentro daquilo que a gente planejou. Esse é o nosso propósito, né? Já foi muito bem falado aqui pelo presidente. A gente vai insistir de que isso agora ficou bem mais tranquilo, mais fácil, mais curto, e o objetivo é o seguinte: estamos aqui para transformar a vida de todos os brasileiros. É isso. Obrigado, pessoal. Presidente, considerações finais? Bom, enfim, você viu que a gente cada vez mais está aprimorando a coisa, né? Sendo mais objetivo, tal, como tem que ser. Enfim, números muito significativos, né? Foi apresentado. Tenho que dar um destaque também, né? Esses números, nós temos... A Caixa é uma estrutura hoje que ela é composta por um banco múltiplo, né? A Caixa Econômica Federal, enquanto um banco múltiplo. Nós temos uma série de empresas, todos os presidentes estão aqui presentes, das empresas do conglomerado. Nós temos hoje uma empresa ligada ao mundo da seguridade, uma empresa ligada ao mundo dos cartões, uma empresa ligada ao mundo dos ativos de terceiro, que é o Asset, está aqui presente também. Nós temos, falei, cartões, loterias. Faltou alguém? São as principais que estão envolvidas. Dentro dessa estrutura, temos uma estrutura de participações de parceiros, né? E aí eu queria dar um destaque para vocês sobre isso, sobre a transformação que nós estamos fazendo na Caixa como um todo. Tem uma empresa, que é a empresa, para mim, ela é a mais moderna do ponto de vista de distribuição de serviços vinculados a seguro de veículos. Totalmente digital, chama-se Use. Essa empresa, quando eu cheguei na Caixa, quando nós chegamos na Caixa, ela estava adormecida.
Aí não fazia sentido uma empresa dessa estar adormecida. Nós chegamos para o parceiro falando para ele, ou vocês vendem a participação de vocês e a gente vai chamar um outro parceiro para ir conosco nessa empresa, né? Ou a gente vai sozinho. E eles resolveram investir nessa empresa. Vocês vão ver falar muito dessa empresa, chamada Use, uma empresa totalmente digital, né? Ela faz toda uma jornada de contratação de serviços de veículo digital, e é isso que a gente quer que todas as empresas das casas estejam, né? Nós estimulamos os nossos executivos. Não adianta mais um executivo da empresa vir falar comigo se ele não souber falar do mundo digital, né? Não adianta. Então, os executivos da Caixa estão atentos a isso, estão se formando para isso, né? Nós estamos estimulando muito que esse mundo digital esteja presente, porque não adianta a gente estar com uma empresa que está visando, né, 2030, falando com executivos que pensem em 2020. Não adianta mais isso. Então, a gente sabe disso, nós temos tido exemplos, né, todos eles fazendo. Agora, recentemente, tivemos um curso com todos os executivos, outros executivos da empresa, vinculados à questão da percepção do mundo digital. E, enfim, é para onde caminha as organizações. A nova economia está aí, né? E o interessante da nova economia é que ela tem aspectos que a gente não consegue ainda mensurar do ponto de vista dos elementos que trazem os indicadores da economia. Nós ainda temos um mundo de nova economia sendo avaliado por instrumentos que são da macroeconomia passada, né? Inclusive na formação de renda. Nós temos um crescimento de renda no país enorme, que certamente, e eu acho que não tem ninguém com uma estatística disso ainda montada. Quantos empregados residentes no Brasil trabalham hoje para empresas que não são brasileiras e estão recebendo e morando aqui no Brasil, né? Essa coisa a gente tem que começar a entender que a massa salarial que cresceu algo em torno de 16%, isso permitiu esse crescimento da massa salarial, que a Caixa também tivesse a continuidade da contratação do crédito imobiliário, né? Se deu porque cresceu a massa salarial no Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante, né, do ponto de vista dessa transformação da velha para a nova economia. E a Caixa quer, sim, para se perpetuar, ela está presente na nova economia. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar passando essas informações para todos vocês. E agradeço de novo aos executivos da empresa, sejam do nosso conglomerado como um todo, que estão presentes aqui, sejam os colegas que estão nos assistindo por rede. Hoje temos simultaneamente algo em torno de 13 mil colegas nos assistindo simultaneamente, né, enquanto nós estamos falando aqui. E agradecer a presença, né, de vocês que fazem a cobertura da economia do Brasil, e especificamente nesse caso, né, certamente será uma oportunidade de tirar algumas dúvidas, trazer algumas informações e alguns questionamentos. Então, muito obrigado mais uma vez, né? É um momento muito importante e ímpar para nós. Nós temos a convicção de que nós viramos a chave da percepção da cultura da Caixa sobre a mudança que tem que ser feita, né? Todos os colegas estão muito engajados, nós temos dados estatísticos que nos levam a esse entendimento, né? E que, enfim, né, bem-vindo ao futuro da Caixa. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Encerramos a transmissão nas redes sociais da Caixa, agradecendo a audiência de todos os que nos acompanharam. Pedimos aos empregados que continuem nos acompanhando pelo Teams para um recado especial. Até logo.